É difícil até imaginar um céu sem a Lua brilhando sobre a Terra, não é? Toda a vida do nosso planeta evoluiu sob o olhar constante da Lua. Mas e se em vez da Lua, a Terra tivesse como companheiro uma outra Lua do Sistema Solar? E se fosse um satélite minúsculo, como Phobos ou Deimos, ou então um gigante como Ganimedes? Olá pessoal, aqui com vocês é o Deluca, e esse é o nosso canal Pipa. E hoje vamos explorar juntos esse mundo de possibilidades e imaginar como seria essa realidade alternativa. Hora da gente começar o nosso vídeo de hoje. Por que a Lua é tão essencial? Entre todos os planetas do interior do Sistema Solar, só a Terra tem uma Lua tão grande quanto os satélites dos gigantes gasosos. E justamente esse detalhe foi um dos fatores mais determinantes para moldar o planeta como conhecemos hoje. Quando pensamos no impacto da Lua sobre a Terra e sobre a nossa vida, a primeira coisa que vem à mente, é claro, são as marés. Na verdade, o movimento das marés é causado pela gravidade de todos os corpos celestes, incluindo o Sol e outros planetas. Mas o Sol está longe demais, e a influência de, por exemplo, Júpiter sobre os oceanos da Terra é praticamente nula. Em outras palavras, sem a Lua, o ciclo das marés seria muito mais fraco do que é hoje. Disso não há dúvida. Desde os tempos antigos, acreditava-se que a Lua possuía poderes misteriosos. Quem nunca ouviu histórias de lobisomens que se transformam em noites de lua cheia ou de bruxas que realizam seus rituais sob o brilho da lua? Mas deixando um pouquinho a mitologia de lado, a ciência moderna já mostrou que as fases da lua influenciam o nosso corpo quase tanto quanto as tempestades solares. Esse, aliás, é um assunto que merece um vídeo só para ele. Mas a influência da Lua vai muito além de mexer com as marés ou causar insônia em quem sofre de ansiedade ou depressão nas noites de lua cheia. Ela está profundamente conectada com a própria natureza do nosso planeta. A Lua tem uma massa enorme para um satélite e, por isso, exerce uma gravidade muito mais forte do que o normal para um corpo desse tipo. E isso é algo extremamente importante para nós. Em primeiro lugar, a Lua funciona como um verdadeiro escudo protetor da Terra. Muitos dos meteoritos e asteroides que vêm do espaço acabam colidindo com a Lua em vez de atingir o nosso planeta. Sem ela, eventos como o impacto que exterminou os dinossauros não aviários e outros grandes répteis há 66 milhões de anos poderiam ter sido bem mais frequentes. A Lua também influencia a velocidade de rotação da Terra, fazendo com que ela vá diminuindo pouco a pouco. Dizem que no passado distante, a Terra girava tão rápido que um dia durava apenas cerca de 6 horas. Acredita-se que a Lua tenha se formado a partir dos detritos lançados ao espaço após uma colisão colossal. E desde então, ela vem funcionando como um freio para o nosso planeta. Alguns cientistas acreditam também que a Lua ajuda a estabilizar a inclinação do eixo de rotação da Terra. E com isso, mantém o equilíbrio das estações do ano. E por fim, talvez o ponto mais importante de todos. Entre os 4 planetas do interior do Sistema Solar, a Terra é o único que apresenta placas tectônicas ativas. E muitos acreditam que isso só acontece porque a gravidade da Lua mantém o interior do nosso planeta em constante movimento e agitação. Então, com tudo isso em mente, chegou a hora de responder a pergunta que lançamos lá no começo do vídeo. Se não fosse a Lua, mas sim outro satélite girando ao redor da Terra, como seria o nosso planeta? Uma Lua pequenininha. Vamos começar olhando para os satélites menores. E se a nossa Lua fosse como Phobos ou Deimos, por exemplo? Um corpo tão pequeno que nem sequer consegue assumir uma forma esférica, parecendo mais uma pedrinha flutuando pelo espaço. A primeira consequência seria uma queda drástica na força das marés. E isso seria um problema bem sério, porque existe um ecossistema inteiro, chamado de Zona Entre Marés, que depende do vai e vem das águas nos litorais do mundo todo. E esse nem é o único motivo. O mais importante talvez seja o fato de que nos primórdios da Terra, quando a Lua estava muito mais próxima e os dias duravam bem menos, ondas de maré gigantescas varriam o planeta repetidamente. Há teorias que dizem que os compostos orgânicos dissolvidos nos oceanos eram constantemente agitados por essas marés violentas,
o que teria criado as condições ideais para o surgimento da vida. Ou seja, com um satélite tão pequeno, a evolução da vida teria sido, no mínimo, muito mais lenta. Acredite, é a gravidade da Lua que mantém os oceanos no lugar. E o que mantém esse canal funcionando é a sua curiosidade pelo universo. E claro, a sua inscrição aqui no nosso canal também. Então, sem lutar contra a gravidade, que tal clicar nesse botão? Mas voltando ao tema, que outras diferenças haveria? Num planeta com uma Lua tão minúscula, a Terra teria girado muito mais rápido. Mas quanto mais rápido exatamente? É difícil dizer com certeza, porque a desaceleração da rotação da Terra não é causada apenas pela Lua. Parte disso também acontece naturalmente ao longo do tempo. Marte, por exemplo, tem 2 satélites pequenos, e ainda assim o dia marciano tem quase a mesma duração do nosso. O que não sabemos é quanto tempo durava um dia em Marte nos primeiros milhões de anos depois do seu surgimento. Pode ter sido parecido com o da Terra, ou até um pouco mais curto. Mas a Terra, como vimos, girava absurdamente rápido na era adiana. Se a nossa Lua tivesse o mesmo tamanho e massa de Phobos, é bem provável que os dias atuais tivessem entre 10 e 12 horas de duração. E uma das consequências mais óbvias disso tudo seria o aumento nos impactos de asteroides e meteoritos. Além disso, sem um satélite como a Lua, é bem possível que a atividade interna da Terra fosse muito mais tranquila. O que, à primeira vista, pode parecer algo bom. Mas, na verdade, sem os processos geológicos impulsionados pelas placas tectônicas, a Terra como conhecemos hoje não existiria. Com uma Lua tão pequena, o planeta provavelmente seria muito mais inóspito à vida. Talvez um pouco mais quente, com atmosfera sim, mas ainda seco, estéril e parecido com Marte em muitos aspectos. E mesmo que a vida tivesse conseguido se manter por milhões de anos, provavelmente teria ficado eternamente presa ao estágio de micro-organismos, já que a evolução depende das mudanças no ambiente para poder acontecer. Uma Lua gigante. Agora vamos imaginar o oposto completo. E se a Terra tivesse uma Lua enorme, como Ganimedes? Pode parecer uma ideia interessante, mas a verdade é que seria tudo, menos confortável. Antes de entrar nisso, vamos fazer uma pequena pausa no raciocínio. A nossa Lua, com aquele cenário cinzento e deserto, pode parecer meio sem graça quando a comparamos com outras luas do Sistema Solar. Pense em Titã, por exemplo, que tem uma atmosfera mais densa que a da Terra e até mares de hidrocarbonetos líquidos. Ou em Io, com seus vulcões ativos e incontroláveis. Mas, infelizmente, luas assim simplesmente não conseguiriam existir tão perto do Sol quanto a nossa. Se trocássemos a Lua por Titã, por exemplo, a radiação solar iria arrancar sua atmosfera em pouquíssimo tempo. Titã não tem massa suficiente para manter o ar preso a essa distância do Sol, e nem campo magnético para protegê-lo. E sem atmosfera, os mares de hidrocarbonetos também desapareceriam. Uma Lua como Europa, por exemplo, derreteria completamente o gelo, e só sobraria um núcleo seco e rochoso. Ou seja, a única opção viável mesmo seria um satélite parecido com a nossa boa e velha Lua. Mas o foco aqui não é a Lua em si, e sim o impacto que ela teria na Terra. Se tivéssemos uma Lua bem mais massiva, ela teria bloqueado ainda mais impactos de asteroides e cometas. Quem sabe até os dinossauros estariam vivos até hoje? Por outro lado, terremotos e erupções vulcânicas teriam sido muito mais frequentes, bagunçando o equilíbrio da vida. Lembra das placas tectônicas? As marés também seriam muito mais intensas, cobrindo grandes áreas de terra com água regularmente. E o dia terrestre poderia ter se estendido para algo entre 30 e 40 horas. Em resumo, com um satélite gigante na posição da Lua atual, a Terra teria virado um planeta muito mais extremo. Dias e noites longos trariam variações de temperatura absurdas, tornando a vida uma luta constante contra os desastres naturais. É verdade que talvez os seres vivos tivessem se adaptado e se tornado ainda mais resistentes do que hoje. Mas também existe a chance de que uma supererupção vulcânica em algum lugar do planeta tivesse aniquilado toda a vida de uma vez só. Em outras palavras, seria um mundo totalmente imprevisível. Por isso temos mesmo é que agradecer por termos a Lua do tamanho certo. Grande o bastante para cumprir seu papel,
mas não tão grande a ponto de desestabilizar tudo. Se fosse qualquer outro satélite no lugar dela, a Terra seria um planeta completamente diferente. E talvez nem esse vídeo existisse, nem você estaria aí para assisti-lo. E você, o que você achou dessa ideia? Conta pra gente aqui nos comentários. E se você curtiu o vídeo de hoje, deixa aquele like pra gente. E se não curtiu, um dislike com feedback também é muito bem-vindo. O importante é não sair sem deixar ao menos uma reação. E muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê aqui no canal Pipa no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.